Muito bem, bom dia a todos. Olá, pessoal. Vamos aí para mais um evento PAPMEM, julho de 2021. O que eu vou procurar fazer, né, que eu mais ou menos já tinha adiantado, né, quando fizemos o PAPMEM em janeiro de 2021, fazer um pouco mais alguns, não são muitos, porque o tempo não é muito grande, mas mais alguns exemplos, né, de aplicação do método de mínimos quadrados, né, que a gente deduziu lá no PAPMEM em janeiro. Mas agora vamos fazer esses exemplos aí, alguns exemplos, né, usando uma ferramenta adequada à manipulação de matrizes, né? Porque a visão aí de mínimos quadrados que a gente apresentou, né, é a visão da álgebra linear, né? Não o mínimos quadrados desenvolvido com as ferramentas de cálculo, né? A nossa apresentação é em cima do mínimos quadrados com a visão da álgebra linear, né? Com a visão de matrizes. E aí, quando a gente começa a fazer exemplos, né, assim, mais contextualizados, né, que é o interesse, eu acho, aqui do objetivo aí dessa aplicação de mínimos quadrados, a gente começa a trabalhar com valores, com decimais, tá certo? E para fazer esses cálculos na mão, mesmo usando calculadora, né, onde você vai fazer uma continha de cada vez, mesmo assim, é muito trabalho braçal, né? Se vocês olharem, né, ou lembrarem os dois exemplos, se não me engano, que fizemos no PAPMEM de janeiro, já tem a ideia, né, do que a gente está falando, né? Então, nós vamos introduzir aqui rapidamente, só uma introdução também a uma ferramenta, um software livre, né, que tem todas essas facilidades para operações com matrizes, resolução de sistemas lineares. Então, o trabalho braçal vai ficar todo por conta da ferramenta, a nossa participação na resolução dos problemas é na modelagem matemática do problema, né? Como modelar aquele problema, segundo essa visão aí que foi apresentada em janeiro. E uma vez feita a modelagem, aí os cálculos mesmo serão executados através da ferramenta Scilab, que a gente vai mostrar aqui, coisa assim muito simples, né? Os alunos, imagino que se sintam confortáveis, né, em usar isso, porque é o que eles estão habituados a fazer aí nos celulares e computadores, né? Se sentem confortáveis, né, com tecnologia, né? Então vamos lá, eu vou, só para compartilhar aqui umas notas, né, iniciais aqui, né, só para a gente... Essa introdução que eu acabei de falar, né, o que a gente viu aí em janeiro, né, no PAPMEM de janeiro. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, vermelhinha, para fazer uns... Então, a gente viu, basicamente, estou colocando aqui o resumo do resumo, tá certo? Quem eventualmente não assistiu essa aula lá do PAPMEM de janeiro, seria bom, né, se não conhece o assunto, seria bom dar uma olhada lá. Mas, basicamente, o que nós vimos foi assim, né, a situação que se apresenta temos um sistema linear, tá certo? Escrito aqui na forma matricial, né? A é a matriz dos coeficientes, X é o vetor das incógnitas, né, do seu sistema, e B é o vetor aqui dos termos independentes das equações, né, lineares, né? E a situação que se apresenta é que esse sistema é um sistema impossível, não existem valores aqui das variáveis que satisfaçam todas as equações, tá certo? E aí é que entra o método de mínimos quadrados para a gente encontrar uma solução aproximada, né? Essa aproximação aí tem um contexto, né, que a gente explicou lá em janeiro,
E aí a gente vai encontrar a melhor solução, a melhor aproximação dentro desse conceito do que é a melhor aproximação, tá certo? E aí nós desenvolvemos lá um raciocínio, né, e chegamos a essa conclusão aqui, ó, né, no fim das contas, a melhor aproximação, que a gente está representando aqui por x, com uma barrinha em cima, né, x barra, a melhor aproximação é encontrada resolvendo esse outro sistema linear aqui, tá certo? Onde a matriz dos coeficientes é esse produto da transposta daquela matriz A vezes a própria matriz A e o vetor aqui dos termos independentes desse novo sistema, né, é o produto aqui da transposta daquela matriz A lá de cima pelo vetor B aqui, tá certo? Isso aqui é uma matriz coluna aqui, né? E esse sistema aqui é um sistema que vai ter uma solução única, tá certo? Nos exemplos aí que nós vamos abordar, e que a maioria dos exemplos aqui do tipo que estamos abordando, a gente recai aqui num sistema que vai ter uma solução única encontrada resolvendo o sistema. Tá certo? E aí essa resolução aqui, que normalmente é trabalhosa de ser feita na mão, né, de chegar até aqui, e é isso que nós vamos, esse sistema, né, esse sistema de equações aqui é normalmente chamado, são as equações normais, né, do método de mínimos quadrados. Bom, isso, só para lembrar rapidamente também, a situação que se apresenta, né, para o sistema aqui impossível, né, em geral, é alguma coisa do tipo você ter, sei lá, estou colocando aqui assim, bem rascunho, só para, né, a situação típica aqui é você ter, por exemplo, dados aqui, vou pegar o exemplo assim, mais simples possível, dados 3 pontos, por exemplo, né, não colineares, e você querer achar uma reta que passe pelos 3, o que, obviamente, é impossível, né? Não existe uma reta que passe por esses 3 pontos aqui, se eles não estão colineares. Então, se você pegar a equação de uma reta, y igual h mais mx, e tentar fazer as coordenadas desses 3 pontos satisfazerem a equação da reta, você vai montar um sistema com isso, tá certo? Sei lá, aqui vai ser um h mais mx1, que seria a abscissa aqui, imagina aqui do primeiro ponto, igual a y1, h mais mx2 igual a um y2, h mais mx3 igual a um y3, onde eu estou imaginando aqui que x1, x2 e x3 são as abscissas dos 3 pontos, 2, 3. Pronto, e o y1, y2, y3 são as ordenadas, tá certo? E aí é esse sistema aqui, né, que é o tal sistema, é um sistema aqui linear impossível, tá certo? Onde, só para escrever aqui na forma de matrizes, as incógnitas aqui do sistema são esses parâmetros aqui, né? O H e o M. Né? X e Y são as nossas variáveis aqui, e o que determina a reta, né, são os parâmetros dela, né? O H e o M, né? Que vão ser as incógnitas do seu sistema. Então, esse sistema escrito na notação de matrizes daria alguma coisa assim, né? Aqui, ó, 1, 1, 1, são os coeficientes aqui da incógnita H, aqui seria x1, x2 e x3, que são os coeficientes, né, da incógnita M, tá certo? Isso forma aquela matriz A, aí essa matriz multiplicada por um vetor com as incógnitas H e M, né, escritas aqui numa matrizinha coluna, tá certo? Aí você fazendo o produto dessas matrizes, né, você vai fazer aqui a primeira linha vezes essa coluna, vai dar aqui o H mais mx1. Isso vai ter que ser igual
aí do lado direito aqui você tem um outro vetorzinho coluna com as ordenadas y1, y2, y3. Tá certo? Esse vetor aqui, essa coluna aqui é o nosso vetor x das incógnitas, e isso daqui é o que eu chamei lá de vetor B, né, que contém os termos independentes aqui das três equações, tá certo? Então, esse sistema é impossível, e aí nós, usando o método dos mínimos quadrados, usando essa fórmula aqui, vamos dizer, né, vamos achar uma solução, vamos achar valores de H e de M que nos fornecerão uma reta que melhor se ajuste a esses pontos. Ou seja, alguma coisa, vamos enfiar aqui uma reta típica aqui, né? Ó, uma reta que não passa, obviamente, pelos três pontos, que é impossível, mas que minimizam as distâncias, né? Desses pontos à reta, tá certo? Minimizam lá o que nós chamamos de erro. Bom, ok, só para contextualizar aí o problema que analisamos lá do Papman de janeiro. Então, e agora vamos lá, vamos fazer alguns exercícios desse tipo aqui, né, relacionados com esse contexto, mas usando a ferramenta Scilab, tá certo? É um software livre que pode ser baixado aqui, ó. Tem aqui o site oficial lá desse software, www.scilab.org, tá certo? Vocês entrando lá, vão ver lá, assim, na página oficial, tem logo assim em cima, download. E aí, a versão estável mais recente é essa versão aqui, ó, é a versão 6.1.0, tá certo? Então, é essa versão aqui que vocês devem baixar, né, para os notebooks aí correspondentes, os desktops, né? Tem versão para Windows, tem versão para Apple, enfim, tem lá as versões para as plataformas usuais, né? Muito bem. Então, é isso daqui, a parte inicial, e aí deixa eu descompartilhar, então, aqui agora, essa tela, e vou compartilhar, então, já a tela que, quando a gente, uma vez baixado esse software, Scilab, tá certo? E instalado no seu notebook ou no seu desktop aí, pronto, quando você abrir esse software, a tela que aparece é essa que eu vou compartilhar aqui agora e nós vamos trabalhar nela, tá? Eu vou mostrar aqui umas coisinhas. Quer dizer, pessoal, essa ferramenta é potentíssima, né? Ela tem uma linguagem de programação, né, embutida, que é a linguagem que ficou chamada de MATLAB, né? Porque o MATLAB é um software análogo a esse daqui, né? Esse é uma cópia, é um genérico do MATLAB, só que o MATLAB é um software proprietário, né, carésimo, tá certo? É um software desenvolvido por uma empresa. E aí a linguagem que ele usa, que é a linguagem de álgebra linear, você faz como se estivesse escrevendo, quase como se estivesse escrevendo operações com matrizes, tá certo? O básico é que o foco dessa ferramenta é manipulação, operações com matrizes. Então, a gente deve sempre, ao usar essa ferramenta, né, para explorar bastante os recursos dela, isso estou falando num aprofundamento posterior, né? Hoje nós vamos fazer a coisa bem feijão com arroz mesmo, bem simplesinha. Mas então, vamos lá, ó, quando a gente... Está aqui, essa tela aqui, deixa eu compartilhar. Pronto, ó. Ela já aparece assim com essa cara que está aqui, tá? Ela vem dividida aqui em três, né? A tela fica dividida aí em três partes principais aqui, né? Eu nem vou comentar, basicamente assim, né? Aqui do lado esquerdo você tem acesso aos diretórios, tá certo? Às suas pastas, onde eventualmente você terá arquivos, programas já escritos que você queira carregar aqui para executar. Mas a gente não vai mexer nisso daqui, nem nessa parte direita, tá?
o que nós vamos fazer está concentrado aqui, ó, tá certo? Que a gente chama que é a console, né? É a console aqui da ferramenta, tá certo? E aí, inicialmente, eu quero mostrar assim, quer dizer, a console aqui é uma tela, como todo mundo está vendo aqui, interativa, né? Onde você pode digitar aqui comandos, dar Enter, e aí a ferramenta executa esses comandos. Tá? Inicialmente, eu queria mostrar que ela pode funcionar como uma máquina de calcular, né? Como uma calculadora. Né? Se eu digitar aqui 2, vou botar exatamente as operações que eu coloquei aí no material. Tá? Ó, 2 mais 3, bom, vezes, né? O vezes é o asterisco, né? Como a maioria das ferramentas faz. Então, 2 mais 3 vezes 5, se você der um Enter aqui, ele vai funcionar como uma calculadora, tá certo? Vai dar lá ó, a resposta, né? Answer, esse ANS aqui, né? De resposta, né? Igual a 17, né? 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17, tá certo? Sei lá, outro exemplo aqui, ó, parênteses de novo, menos 3, então, menos 3 vezes 4, menos 3 vezes 4, dá menos 12, né? Com mais 6, dá menos 6, Tudo isso dividido, barrinha assim, dividido por 2. Se eu der um Enter aqui, ó, menos 3, né? Era menos 6, dividido por 2, menos 3, tá certo? Potenciação, como também a maioria, né, das calculadoras faz, é o sinalzinho circunflexo, tá certo? 4 circunflexo 2, significa 4 ao quadrado. Né? Ó, resposta, 16. Bom, calcula, bom, e aí é uma máquina de calcular possante, né? Com bastante recursos, que nós não vamos precisar de tantos, mas 2 deles nós vamos precisar, e aí eu vou apresentar agora. Um é log, escrito dessa maneira, tá certo? É uma palavra reservada aí da linguagem, né? Log, e significa logaritmo, mas não logaritmo decimal, né? Como a gente está habituado a usar no ensino médio, né? Usa a abreviatura log sem indicar a base do logaritmo para logaritmos decimais, né? No ensino médio. Mas no ensino superior, não. Né? Quando a gente trabalha com cálculo e com álgebra linear, né? O logaritmo que é mais utilizado é o logaritmo natural, né? O logaritmo neperiano, tá certo? O logaritmo de base é. Então, esse log aqui representa esse logaritmo natural, o logaritmo de base é. Então, por exemplo, se eu digitar log, aí botar aqui entre parênteses, por exemplo, o número 2, né? Log de 2, ele vai calcular o logaritmo natural, o logaritmo neperiano de 2. Vou dar um Enter, ó. Aí está lá o 0,69, enfim, um monte de outras casas decimais, tá? Só como curiosidade, ele também tem o logaritmo decimal. O logaritmo decimal, você digitaria log 10, assim, tudo junto. Log 10, aí ele vai entender isso como logaritmo na base 10. Tá? Então, por exemplo, log 10, agora eu vou botar de 2 também, agora ele vai calcular o logaritmo decimal do número 2. Nós não vamos usar isso, tá? Estou colocando mais como curiosidade. O logaritmo que nós vamos usar é o log, puro e simplesmente, que é o logaritmo natural. Mas, ó, tá vendo? Aí ele calculou o logaritmo decimal, que é o 0,30-103, famoso 0,30-103, que a gente acaba memorizando de tanto usar. Não é? Bom, e nós vamos precisar também... eu coloquei, deixa eu fazer aqui só para... Eu coloquei aí também no material, por exemplo, se você, em toda essa ferramenta aqui, tem um monte de comandos, né, que podem ser usados, e se você digitar help e o nome do comando, por exemplo, se eu botar help log, então, e der um enter aqui, que eu vou dar, né, ele vai abrir uma outra janela com um help desse comando. Então, ele vai dizer tudo como é que é esse comando, quais são as opções que você tem de
entendeu? Parâmetros que podem ser colocados, foi assim, foi assado, o que acontece. Quando eu der o Enter aqui, não vai aparecer para vocês aí a tela, porque ele abre uma nova janela e aí eu preciso descompartilhar a tela que estava sendo compartilhada e compartilhar agora a nova tela, só para vocês verem, que terem uma noção aqui da cara do help, ó, tá vendo? Aí ele abre essa janela aqui, ó, com o comando log, tá? Aí, ó, logaritmo natural, tá certo? Aí ele mostra aqui como é que chama, tá vendo? Qual é a sintaxe, etc., e fala outras coisas, dá exemplos, etc., assim por diante, tá certo? Ó, mostra comandos associados, né? Outros comandos que também podem ser usados, tá certo? Isso daqui é mais para vocês terem, saberem, né, que a ferramenta tem esse help aí. Aliás, eu não comentei, né, mas lá quando vocês entrarem lá na página do Scilab, né, para baixar o software, lá tem tutorial, tá certo? Vocês podem ver tutoriais para iniciantes, pô, tem uma série de facilidades lá para quem se interessar em conhecer melhor a ferramenta, tá bom? Bom, voltando para nossa página aqui do Scilab, para console do Scilab, a gente também vai precisar aqui, para os exercícios que vamos fazer, de fazer a operação inversa do logaritmo, né? Que é a exponenciação, né? Fazer exponencial, no caso, como a gente está usando, vai usar logaritmo natural, logaritmo de base E. A exponencial que nos interessa é a exponencial de base E também, tá certo? Que no Scilab tem a função ESP. Então, esse ESP é de exponencial de base E, tá certo? Então, se eu der, por exemplo, ESP, sei lá, de 2, ele vai calcular o número E ao quadrado. Ó, se eu der ESP, só para a gente, ó, se eu der ESP de 1, isso vai ser o número E elevado a 1, vai ser o número E. Olha ele aí, ó, 2,7182, etc, etc. Tá certo? E aí, só para lembrar, se eu fizer ESP do log de 2, o que eu estou fazendo? Peraí, vou faltar um parênteses aqui. O que eu estou fazendo aí? Estou fazendo E elevado a logaritmo de 2 na base E. E aí a gente sabe, né, por definição de logaritmo, que quando eu tenho uma base A qualquer elevada a logaritmo de um número x positivo, né, na base A, isso é o próprio número x. Né? Então, isso daqui, por exemplo, tem que dar 2. Tá certo? E essa conta aí, essa operação que acabamos de fazer, vamos precisar fazer isso, esse tipo de operação, nos exemplos, né, nos exercícios. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui rapidamente, ou não vou. Eu vou só para a gente anotar esses resultados nas nossas anotações de aula. Então, deixa eu voltar aqui para nossas notas de aula, só que agora eu vou aqui para... Aqui, ó, estamos aqui nesse... Espera só um minutinho aqui. Voltando para cá. Pronto, então, só para eu anotei aqui, né? E aí, para as notas ficarem completas, né? Aqui deu 17, tá certo? Ele responde aqui 17, aqui deu -3, aqui 16, aqui deu um monte de... Eu vou botar só um 069 e reticências aqui, porque tem uma série de outras casas decimais, né? Só aqui, ó, log é o logaritmo natural, tá certo? Bom, o help, aí agora o ESP do log de 2, né, que é 2, tá certo? Que é isso aqui do lado, né? Ó, é o E elevado ao logaritmo de 2 na base E,
que a gente sabe, pela definição aí de logaritmo, que isso é igual ao número 2, tá certo? Pronto, e aí temos aqui uma série de outros comandos que eu vou continuar lá. Pronto, voltando então para a console aqui do Scilab. Então, aqui, pessoal, nesses exemplos anteriores, eu digitei direto uma operação para ele executar, tá certo? Ou uma expressão, né? Com operações para ele executar, e aí ele deu a resposta e ele armazenou essa resposta, né? Em todos os casos aqui, quando você não diz para ele onde ele deve armazenar o resultado, ele armazena numa variável com esse nome ANS. Né? Por exemplo, se eu digitar aqui agora ó, ANS e der um Enter, ele vai mostrar qual é o valor, no caso, o último valor, né? Porque ele numa mesma variável, ele armazena um valor só. Se tinha um valor lá e você colocar outro valor na variável de mesmo nome, vai ficar o último valor. Então, por exemplo, se eu botar ANS aqui e der um Enter, ele vai mostrar o valor que está armazenado nesse momento, nessa variável, que é esse último valor aí. Olha aí, ó, tá vendo? Está mostrando lá 2, né? Esse ANS funciona como um nome de uma variável que contém um determinado valor, que no caso agora é 2. Se eu, por exemplo, mandar ele fazer a conta 3 vezes ANS, ele vai fazer a conta 3 vezes o valor que estiver armazenado nessa variável que tem nome ANS, que no caso é 2. Ele vai fazer 3 vezes 2, vai dar 6. E, nesse caso, ele armazena o resultado nessa mesma variável. Né? Quer dizer, agora, se eu botar ANS aqui e der Enter, qual é o valor que está armazenado agora, lá, nessa variável? Agora já é 6, não é mais o 2, tá certo? Mas, então, o que eu estou mostrando com essa variável de nome ANS, que é uma variável, é um nome que a ferramenta, né, o software, assume quando você não dá um nome para ela usar, tá? Funciona dessa maneira. Mas a gente, normalmente, né, vai, por exemplo, eu posso chegar aqui e botar assim, para seguir aqui, x igual a 5. Né? O igual, né, quem não, imagino que a maioria ou todos estejam habituados já com isso, com as linguagens de programação, né? Mas o sinal de igual nas linguagens de programação normalmente não são sinais de comparação, né? Para comparar um número com o outro e ver se são iguais, né? Não é isso, né? O sinal de igual, né, nas linguagens de programação representam sinais de atribuição. Né? Você vai atribuir o valor que está do lado direito à variável cujo nome está escrito do lado esquerdo. Então, aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, crie uma variável de nome x e atribua a ela o valor 5. Tá certo? Olha lá, agora ele botou lá, x igual a 5. Então, agora, se eu usar esse nome x outra vez, ele vai entender que é essa variável aqui e o valor é o valor que estiver armazenado lá, o último valor que foi armazenado lá. Então, por exemplo, se eu botar agora y igual, para seguir aqui o meu roteirinho, y igual a 3, a mesma coisa, tá certo? Então, se eu agora pedir para ele fazer a conta x vezes y, ele vai pegar o valor que está armazenado na variável x, que é 5, multiplicar pelo valor que está armazenado na variável y, tá certo? E como eu não disse qual era o nome da variável onde ele deveria armazenar o resultado, sempre que eu não digo o nome da variável onde ele deverá armazenar o resultado, ele usa o ANS, tá certo? Então, está aqui a resposta, né? 3 vezes 5, 15, tá? Mas eu posso fazer coisa do tipo assim, eu posso, por exemplo, agora, vou criar uma nova variável, dei o nome a ela de A, variável A. E aí eu vou dizer agora assim, olha, atribua a essa variável o valor 3 vezes x, não foi isso que eu coloquei? Foi, mais 4 vezes y. Tá certo? Então, ele já sabe quem é x, né? Tem o valor 5 atualmente,
ele sabe quem é a variável y, que tem o valor 3 atualmente, e aí ele vai fazer essa conta aqui do lado direito, 3 vezes 5, né? 15, com mais 4 vezes 3, que é 12, 15 com mais 12, 27. E vai atribuir esse valor 27 a essa variável A. Então, se eu der o Enter agora, olha lá, ó, ele bota lá, ó, A igual a 27. Tá certo? Se eu mudar o valor de x, vou mudar o valor de x. Ó, vou botar agora x igual a menos 2. Vou mudar o valor de y. Vou botar y igual a 10. Se eu digitar agora aqui A e der um Enter, o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar para a gente o valor que está armazenado na variável A. Qual é o valor que está armazenado na variável A? É 27. Se eu der um Enter aqui, ó, olha, ó, tem que mostrar 27. Tá certo? Agora, uma outra coisinha que eu não falei ainda, tá? Se você no teclado apertar agora a setinha para cima, cada vez que eu apertar a setinha para cima, ele vai mostrar ali para a gente, de trás para frente, né, do último para trás, os comandos que foram sendo executados. Então, por exemplo, se eu botar a setinha para cima agora, olha lá, ó, ele mostrou para a gente o último comando que eu tinha executado, que foi A. Se eu apertar a setinha de novo, ó, ele mostra o anterior, que é y igual a 10. Se eu botar a setinha de novo, ele mostra o anterior, que é x igual a menos 2. E se eu botar a setinha de novo, ele mostra aquele comando lá de cima, o A igual a 3x mais 4y. E isso facilita para você não ter que digitar esse comando todo de novo. Às vezes você tem comandos grandes, né? E aí você quer reexecutar aquele comando para não ter que redigitar tudo. Você pode usar esse truquezinho. Então, eu vou dar um Enter agora, e aí o que ele vai fazer? Ele vai reexecutar essas contas que estão do lado direito, agora usando os valores atuais do x e do y, que são menos 2 e 10. E vai atribuir ao número, à variável A, tá certo? Enter, tá lá. Agora deu 34. Por quê? Porque o x é menos 2, então 3 vezes menos 2 dá menos 6. E o y é 10, aqui dá 40, né? 40 com menos 6, ó, 34. Tá certo? Agora o A ficou com o valor 34. Se eu botar A agora aqui, ó, e der Enter, né, ele vai mostrar o valor que está armazenado na variável A. Agora é o 34. Certo, pessoal? Bom, pronto. Dei uma introduçãozinha assim, bem rápida, só para mostrar que essa console aqui, né, do software Scilab funciona, pode funcionar como uma maquininha de calcular, tá certo? E armazenar com uns recursos interessantes, né? De você poder armazenar resultados em variáveis para reutilizar esses resultados posteriormente, assim por diante. Pronto, agora outra coisa que eu quero mostrar é como introduzir aqui matrizes, tá certo? Então, eu vou começar, ó, vou fazer aqui uma matriz de nome B. Então, matrizes são inseridas aqui usando colchetes, tá certo? Então, você abre um colchete e, por exemplo, eu vou digitar assim, ó, 1 espaço, 2 espaço, 3. Fecho o colchete, se eu der um Enter aqui, ele vai criar uma variável, né? No caso, é uma matriz de nome B, e vai ser uma matriz exatamente como eu digitei, ó, uma matriz linha, uma matriz que tem uma linha e 3 colunas, tá vendo aí, ó? E como é que eu faço se eu quiser uma matriz coluna? Uma matriz que tenha 3 linhas e uma coluna só. Aí é assim, eu vou botar o mesmo nome, e aí ele vai fazer uma outra... Você digita, ó, por exemplo, o primeiro elemento, agora você bota ponto e vírgula. Ponto e vírgula diz para ele para mudar de linha. Então, ó, 2, ponto e vírgula, 3. E aí fecha o parênteses, agora ele vai criar uma matriz com esses 3 elementos, 1, 2 e 3, mas no formato coluna, tá certo? Uma matriz 3 por 1, né? 3 linhas e uma coluna, tá?
E matrizes de outras ordens, por exemplo, vamos criar uma matriz de nome A maiúsculo, colchete. Agora, eu vou criar uma matriz 3 por 3, 3 linhas com 3 colunas. Vou começar botando um exemplinho assim fácil de digitar e da gente visualizar assim, ó. 1, 2, 3. Essa vai ser a primeira linha dela. Aí eu boto ponto e vírgula para ele saber que vai mudar de linha. Aí vou botar, ó, 4, espaço 5, espaço 6. Essa vai ser a segunda linha. Ponto e vírgula, 7, 8 e 9. Pronto, fecho o colchete, dou Enter, olha lá, está lá a minha matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? A gente vai precisar da transposta dessa matriz, né? Lembra lá, as equações normais têm a transposta. Como é que faz transposta aqui? A transposta aqui é com um pliquezinho assim, ó, tá certo? É A com esse pliquezinho em cima. Isso representa a transposta da matriz A. Como a matriz A já está armazenada, quando eu digito o mesmo nome A maiúsculo e boto esse pliquezinho, ele entende que eu estou querendo fazer a transposta da matriz. Vou dar um Enter aqui para todo mundo ver. Olha lá. Ó, tá vendo como ele trocou ordenadamente as linhas pelas colunas, né? Fez a transposta. Tá certo? Então, é uma linhazinha que faz transposta de matrizes. Tá? Bom, eu vou voltar a digitar agora uma outra matriz A, uma matriz 3 por 3 também, mas com outros elementos. Que eu coloquei aqui, cadê? 2, 4, menos 1, essa vai ser a primeira linha, ponto e vírgula. 0, 1, 3, essa vai ser a segunda linha. E 2, 2, menos 1, vai ser a terceira linha. Pronto, ó, tá vendo? Está aí a nossa matrizinha A. Agora eu vou criar uma outra matriz, né, que vai ser um vetor, que eu vou chamar de X, tá certo? Vou fazer ele como um vetor coluna. Vou botar os elementos dele assim, ó, 2, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, 0. Tá certo? Então vai ser um vetorzinho coluna, cujos elementos são 2, 1 e 0. Ok? Pronto, agora deixa eu rapidamente fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Compartilhar as anotações aqui. Bom, pessoal, eu vou deixar, todo mundo já entendeu aí a ideia, então eu vou deixar para vocês mesmo preencherem aí os resultados, tá certo? Que a gente foi obtendo. Ó, nós estamos, eu quero só chegar aqui agora para fazer essa observação. Ó, chegamos aqui, tá? Acabamos de digitar lá essa matriz A e esse vetor, vetor X aqui, né? Uma matrizinha coluna aqui, tá certo? E agora eu vou querer fazer essa multiplicação A vezes X. E aí, só para lembrar, né? Olha aqui, ó, coloquei aqui do lado, já estou com a canetinha vermelha, ó. Coloquei aqui do lado para todo mundo lembrar que multiplicação de matrizes nem sempre é possível, né? E aí tem aquele macetezinho, né? Para poder multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O que acontece aqui no nosso caso, tá? A nossa matriz A é 3 por 3 e o nosso vetor X é 3 por 1. Então, é possível fazer essa multiplicação e o resultado vai dar 3 por 1. E o resultado da multiplicação vai dar uma matriz coluna também, né? Uma matriz com 3 linhas e uma coluna, tá certo? E eu vou armazenar o resultado dessa multiplicação numa matriz que eu vou chamar de B minúsculo, ok? Então, voltando para lá, só para todo mundo, só para lembrar isso, porque se essas dimensões aí não estiverem adequadas e você mandar ele fazer a multiplicação, ele vai reclamar. Ele vai dizer as dimensões não são compatíveis, alguma coisa do gênero, tá? Então, voltando, cadê? Compartilhando, vamos voltar aqui para console do Scilab. Pronto, então agora eu tenho a matriz A aqui, tenho o vetor X aqui,
vamos atribuir a B o produto, ó, A vezes X. Tá certo? Eu vou dar um enter aqui, ele vai fazer essas contas, olha lá, ó, e já dá a resposta para a gente ali. Ó. A resposta é B igual a 816. Tá certo? É um vetorzinho coluna 816. Né? Bom, isso significa que esse A que está aqui, vezes esse X que está aqui, vai dar igual a esse B que está aqui. Ou seja, eu passei a ter agora uma igualdade, né? AX igual a B. Tá certo? Que é tipo um sistema. Agora imagina. Então, deixa eu voltar lá. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Voltar aqui nas anotações, para rabiscar aqui um pouquinho. O que eu estou querendo aqui agora? Então, imagina agora a situação, né? Imagina agora que se eu soubesse quem é a matriz A, que eu sei quem é a matriz A, é essa matriz aqui. Vamos, por hipótese, supor que eu não soubesse quem é o vetor X, mas soubesse quem é o vetor B, que é exatamente, quer dizer, imagina agora que eu sei, ó, imagina que essa matriz é dada, esses coeficientes aqui da matriz A são conhecidos, e imagina que aqui esse vetor B também é dado. E imagina, né, que a gente não soubesse quem são as coordenadas desse vetor X. Isso é exatamente a situação, né, que se apresenta quando a gente tem um sistema linear para resolver, né? Isso seria como se eu tivesse, então é como se eu tivesse aqui o sistema AX igual a B, e eu quero descobrir quem é o vetor X. No caso aqui, eu já sei que o vetor X é esse, porque eu construí a coisa dessa maneira, tá certo? Mas vamos imaginar que eu não soubesse. E aí o que acontece? O Scilab, né, essa ferramenta, resolve esse sistema para a gente imediatamente. Né? Nesse caso aqui, esse sistema que está aqui, ele é possível e é determinado. Essa matriz A quadrada que está aqui é uma matriz invertível, tá certo? Aquelas coisas lá que a gente sabe. Então, esse sistema tem uma solução única. E nessas situações em que um sistema linear tem uma solução única, para encontrar, então, que eu estou agora aqui, ó, sabendo o A e o B, como achar a solução X desse sistema? A pergunta aqui se refere a como fazer isso no Scilab, tá certo? Então, no Scilab, o comando que você digita é assim, ó, o X, que vai armazenar a solução do sistema, é simplesmente assim, você bota o nome da matriz A aqui, a matriz dos coeficientes do sistema, bota uma barra invertida assim, ó. A barra na posição normal é o sinal de divisão. Aqui não é um sinal de divisão, tá certo? É uma barra invertida assim, e bota aqui o vetor B, o nome B. Ele sabe que esse sinal aqui, ele interpreta como resolva esse sistema para mim. E aí ele vai resolver esse sistema e vai dar a resposta. A gente já sabe qual é a resposta, né? A resposta está lá já. A gente vai fazer isso só para conferir. Então, para aqui, volta para cá, volta aqui para console. Pronto. Então, agora aqui, ó, vamos botar aqui x igual... Eu vou primeiro digitar sem armazenar no x, tá certo? Vou mandar só ele executar isso aqui, ó, A barra B. Ele entende que resolva esse sistema. Ele vai resolver e vai dar a resposta, e a gente vai conferir que a resposta tem que dar exatamente esse vetor x aqui, né? Senão alguma coisa aí está errada. Olha lá a resposta que ele dá. Obviamente, tinha que ser, né? A resposta tinha que ser exatamente o vetor x, né, que eu usei para calcular o b, tá certo? Então, pronto, olha, é assim que a gente manda essa ferramenta resolver sistema linear.
Ou seja, o trabalho braçal para a gente é zero, né? Na hora de resolver o sistema. Tá? A gente só precisa montar as matrizes, né, dos coeficientes e o vetor lá das equações normais. Pronto, pessoal. Isto posto, vamos então agora aproveitar esse tempo aí que nos sobra para resolver dois exemplos daqueles contextualizados, tá certo? Eu imagino que a gente faça isso relativamente rápido, né, dentro aí do tempo, porque eu já adiantei também lá as nossas. Então, deixa eu primeiro voltar, compartilhar aqui, ó, o enunciado do. É o primeiro exercício aqui que eu coloquei, tá certo? Então, é uma tabela que tem aqui expectativa de vida média dos brasileiros, né? No nascimento, né? Quando a pessoa nasce, qual é a expectativa de vida, né? Para alguns anos. Eu peguei aqui os anos de 2011, 2013, 15, 17 e 19. Tá? Fiz uma pesquisinha aí no Google ontem, peguei esses valores. Então, tem aqui ó, a expectativa de vida em anos no nascimento. Né? Então, um brasileiro, quando nasceu lá em 2011, a expectativa de vida era 74,1 anos, e assim por diante. Tá certo? Pronto, e aí eu peço aqui na letra A para a gente encontrar, pelo método de mínimos quadrados, a reta que melhor se ajuste a esses dados. Né? De novo, aqui, se a gente pegasse aqui esses valores e fizesse um gráfico aqui, né, marcando para cada ano expectativa de vida, né, marcando aí um ponto no plano, a gente teria 5 pontos, tá certo? E esses 5 pontos não estão em linha reta, estão ligeiramente deslocados, né? E aí, se você fizer o sistema, né, linear e assim por diante, então você vai ver que o sistema que vai aparecer é impossível, e aí a gente vai usar o método dos mínimos quadrados para encontrar aí uma reta que melhor se ajuste a esses 5 pontos, tá certo? Pronto, deixa eu descompartilhar aqui. Bom, e depois que tiver essa reta vai ser um modelo, né, que a gente vai poder usar, uma equação, né, que supostamente nos dá expectativa de vida em função do ano. Tá? E aí eu peço para, depois de ter o modelo, calcular, né, estimar, né, fazer uma estimativa de qual seria a expectativa de vida dos brasileiros no ano de 2020 e no ano de 2021, tá certo? Fazer previsões, né, dessa expectativa de vida. Então, voltando para as anotações, deixa eu botar aqui agora exercício 1, pronto, estamos aqui no exercício 1 agora. Então, aqui, pessoal, eu já passei para cá para a gente, senão ia ficar horas aqui para copiar isso, né? Então, já botei aqui a tabelinha aqui, copiei à mão aquela nossa tabelinha, tá certo? Vou usar y, a variável y, para representar a expectativa de vida, e vou usar t, a variável t minúscula, para representar o tempo, né? Os anos aqui. E para facilitar, em vez de ficar trabalhando com 2011, 2013, né, que são valores grandes aí e tal, eu vou considerar o instante, o ano inicial aqui como t igual a zero. E vou contar esse tempo em anos mesmo. Então, se o 2011 é zero, o 2013 vai ser 2, o 15 vai ser 4, tá certo? 6 e 8, tá? Então, eu não vou trabalhar com esses números, 2011, 2013, etc. Eu vou trabalhar com 0, 2, 4, 6 e 8, tá certo? E isso aqui é a equação da reta que a gente quer fazer, né? Quero fazer uma reta y em função desse tempo, tá certo? Ó, y em função do tempo t aqui. O coeficiente angular aqui, né? A inclinação aqui eu chamei de m, e o coeficiente linear aqui chamei de h, tá certo? E aí, se você pegar esses pontos, né? Quando t é zero, o y tem que dar 74,1. Aí você obtém essa equação. Quando t é 2,
T igual a 2, o Y tem que dar 74,9, e assim por diante. Você monta esse sistema aqui, que facilmente você constata que ele é um sistema impossível. Tá? Escrito na forma de matrizes, ele fica assim, né? Os coeficientes aqui da variável h, todos iguais a 1, os coeficientes de m são 0, 2, 4, 6 e 8, essa é a nossa matriz A, tá certo? Ó, você está fazendo a modelagem do problema para que ele possa ser resolvido usando um método dos mínimos quadrados, com esse enfoque matricial que nós vimos, tá? Então, aqui vem o vetorzinho das incógnitas, H e M, e aqui os termos independentes das suas equações. Pronto, ó, você tem aqui a matriz A, tem aqui o seu vetor X vai ser esse aqui, as incógnitas, e aqui o B. E aí, por mínimos quadrados, aqui a gente tem as nossas equações normais, né? E aí, como é que você vai achar? Aí você tem que resolver esse sistema aqui agora, tá certo? Para resolver esse sistema, vamos lá no Scilab. Vamos criar essa matriz A, vamos criar esse vetor B e vamos mandar ele resolver esse sistema aqui, ó. Tá certo? Para mandar ele resolver esse sistema, botei aqui, ó, Scilab. É só digitar esse comando aqui, ó. Uma vez criada a matriz A e criado o vetor B, você só precisa mandar ele fazer mais uma coisa, ó, mandar ele resolver esse sistema. E aí ele vai dar a resposta para a gente aqui. Tá certo? Então vamos lá no Scilab fazer isso agora. Aqui, Scilab. Pronto. Então, precisamos criar aquela matriz A. Aí eu vou mostrar aqui um macetezinho aqui primeiro. Vou fazer assim primeiro. Primeiro eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de T. Vou fazer uma matriz coluna, cujos elementos são aqueles valores da variável T. 0, 2, 4, 6, 8. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Eu vou usar isso daqui para facilitar a criação da matriz A. Então, ó, tá vendo? Ele criou aí agora um vetor de nome T que tem essas coordenadas, né? Esses valores aí, tá certo? Agora, como é que é a nossa matriz A? Vamos criar a matriz A agora. Aí vem aqui um macetezinho, olha. Matrizes que têm todos os elementos iguais a 1, é muito frequente o uso dela em álgebra linear. Tem uma série de situações, como, por exemplo, agora, né, a gente tem uma matriz aí em que uma coluna dela é toda de 1s. Então, para facilitar, o Scilab tem um comando que é o ones, que significa, ele vai entender que estão querendo que eu crie uma matriz cujos elementos são todos iguais a 1. Todos os elementos são iguais a 1. Mas a gente precisa dizer para ele qual é a ordem dessa matriz que ele vai criar. No caso aqui, eu quero que ele crie só a primeira coluna da matriz A, que é uma matriz que tem 5 linhas, né? E uma coluna, né? É só a primeira coluna da matriz A que é formada de 1s. Tá certo? Então, ó, isso aqui é uma matriz com 5 linhas, uma coluna, toda formada de 1s, que é aquela primeira coluna da matriz A. Agora eu dou um espaço aqui, ó. Aí ele já entendeu que isso vai ser a primeira coluna da matriz A. E quem vai ser a segunda coluna da matriz A? Pessoal, a segunda coluna da matriz A é exatamente essa matriz que eu criei aqui separadamente, ó, com o nome T. Então, eu vou botar agora aqui, ó, T, vou fechar o colchete e ele vai entender o que eu estou querendo que ele faça. Vamos dar um Enter aqui para ver se eu fiz certo mesmo e se ele entendeu. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí eu não preciso ficar digitando, né? Isso economiza, principalmente quando a gente tem matrizes maiores, né? Tá certo? Então, ele criou a matriz A. Já temos a nossa matriz A lá, com os valores corretos. Agora, o vetor B, esse não tem jeito, né? Esse a gente vai ter que digitar na mão.
O vetor B é aquele com aqueles números, ó, 74. Pessoal, vírgula, é óbvio, aqui tem que botar ponto, né? As calculadoras, tudo é notação americana, né? O ponto decimal é ponto mesmo, né? Então, ó, 74,1, aí, ó, ponto e vírgula para mudar de linha. 74,9, ponto e vírgula para mudar de linha. 75,5, ponto e vírgula para mudar de linha. 76,0, ponto e vírgula, e por último 76,6. Pronto, fecha colchete, está aí o vetor B. Pronto, agora já tendo a matriz A e o vetor B, é só mandar ele resolver aquele sistema das equações normais. Eu vou criar uma variável de nome x barra, vou escrever assim, x barra, é o nome da variável, tá certo? X barra. Pronto, e ele vai armazenar nessa variável x barra a solução. Agora vamos mandar ele resolver o sistema. O sistema é aquele sistema das equações normais. A matriz dos coeficientes, A transposta vezes A, tá certo? Ó, fecha parênteses. Esse produto é a matriz dos coeficientes das incógnitas no nosso sistema. Barra invertida, para ele entender que ele tem que resolver esse sistema. E do lado direito é A transposta vezes o vetor B. Tá certo? Pronto, quando eu der um Enter aqui, ele vai resolver aquele sistema das equações normais. Ó, resolveu. E armazenou os resultados aqui nesse vetor x barra. Esse 74,2 é o H das nossas equações e o 0,305 é o M, né, das nossas equações. Vamos escrever isso. Espera aí, não. Deixa eu descompartilhar. Compartilhar. Cadê aqui? As anotações de novo. E pronto, tá certo? Ó, fiz tudo aqui. Cadê? Eu anotei aqui, deixa eu... Vai ficar em vermelho mesmo aqui. Deixa eu pegar aqui vermelho. Ó, o resultado lá que a gente obteve, qual foi? Eu anotei. Está aqui, 74,2 e 0,305. Tá certo? Esse aqui é o H, esse aqui é o M. Tá? Agora, olha só, pronto, então isso daqui nos diz que a reta que melhor se ajusta é a reta que tem a equação y igual a H, que é 74,2, mais M, que é 0,305T. Essa é a equação da reta que melhor se ajusta, né, aos pontos que foram dados. E aí agora eu pedi para, usando essa reta, usando esse modelo, fazer uma previsão, né, da expectativa de vida no ano de 2020 e no ano de 2021. Pessoal, eu coloquei aqui, olha, a ferramenta é feita para trabalhar com matrizes. Tudo que a gente puder fazer usando operações de matrizes é melhor, ele faz mais rápido. Então, por exemplo, ó, essa expressão H mais M vezes T é o resultado da multiplicação dessa matriz linha 1T pela matriz das incógnitas, HM, tá certo? Que é o x barra que a gente calculou. Né? Quando você multiplica essa matriz linha por essa matriz coluna, você faz 1 vezes H mais T vezes M, que é exatamente o que a gente quer encontrar como sendo Y. Tá certo? Então, no ano de 2020, o T é 9, né? Porque o zero é em 2011. Tá certo? Então, 2020 é T igual a 9, né? Portanto, como é que eu calculo a expectativa de vida no ano de 2020? Basta mandar o Scilab fazer essa conta aqui, ó. Você faz a matrizinha 19, né, que é o 1T ali, vezes o x barra, que é
esse vetor aqui que ele calculou e já está armazenado lá. Eu não preciso digitar de novo, tá certo? Já está armazenado lá. E para calcular a expectativa de vida em 2021, aí o T igual a 10, aí você faz a matriz 1,10, né, vezes o x barra. Então, vamos fazer isso lá para ver os resultados. Então, para encontrar a expectativa de vida no ano de 2020, eu vou só mandar ele executar aquilo. Olha, a matriz 1,9 vezes, e aí eu mando ele multiplicar essa matriz linha 1,9 pelo x barra. O x barra está armazenado aqui, ó. Eu não preciso digitar esses números outra vez, tá certo? Então, mandando ele fazer essa conta, olha aí, ó, 76,945. A gente vai arredondar isso para uma casa decimal depois, né? Então, essa é a expectativa de vida estimada pelo nosso modelo para o ano de 2020. Para o ano de 2021, basta usar T igual a 10, tá certo? E vezes, e aí o x barra de novo aqui. Pronto, e vai dar aí, ó, 77, e aí vamos arredondar isso também para uma casa decimal. Eu estou dizendo para a gente arredondar para uma casa, porque os dados do problema, né, as expectativas de vida do problema, foram fornecidas com uma casa decimal, né? Então, é bom que a gente dê a resposta com uma casa decimal também. Então, aqui é 76,9 e aqui 77,2. Tá certo? Seriam as nossas estimativas, usando o modelo que a gente aprendeu, né, a partir dos dados. Tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vou fazer ainda mais um exemplo. Esse vai dar é um pouco mais trabalhoso para modelar. Para resolver, a ferramenta faz as contas todas para a gente, fica rapidinho de fazer, né? A gente precisa ter, mas sem a nossa intervenção, ele não vai fazer as contas que a gente quer, tá certo? A gente tem que dizer para ele quais são as operações que a gente quer que ele efetue, tá? Então, deixa eu descompartilhar outra vez aqui. Agora eu vou compartilhar o enunciado, né, do segundo problema. Ó, e aí eu peguei aqui, pessoal, um problema, reação química. Coloquei de propósito para alguém dizer, mas não sei nada de química, não gosto de química, nunca aprendi química. Aí eu vou falar exatamente por isso que eu estou colocando, porque eu também. Eu também não gosto de química, também. Meu conhecimento de química é superficial, e é justamente para mostrar isso, né? Mostrar que o contexto do problema, ó, tudo bem, né? Você tem que ler o enunciado, né? Pelo menos para entender o que está acontecendo. Tem que saber ler, né? E entender o que está lendo, né? Mas não precisa de conhecimento de química para resolver o problema que a gente vai resolver, né? E isso acontece muito com os alunos, né? Pô, você bota um problema contextualizado, ele já depende. Se o contexto é um contexto que ele não conhece, ele já acha que não sabe fazer o problema, né? Quando que ele precisa saber aqui, né, o que a gente vai usar é o método dos mínimos quadrados aqui, né? Então, eu peguei aqui, ó, uma reação química foi medida a evolução da concentração de diiodo, I2, né, concentração aqui de I2, né, em vários instantes de tempo, conforme a tabela seguinte. Então, essa tabela aqui, né, a primeira linha são tempos medidos em segundos, né? Então, T igual a zero aqui, um instante inicial, ele já botou aqui, né, o zero. A concentração aqui em milimol por litro, né? Está dando aqui a concentração do diodo nessa unidade aqui, que você também não precisa necessariamente conhecer, né? Mas para alunos de ensino médio que estão estudando química, né? Esses problemas assim, eu acho que são interessantes, né? Para a gente compartilhar até com o colega lá de química, um problema mais na área de física, compartilhar lá com um colega de física e assim por diante. Pronto, então ele dá aqui, ó, em vários instantes de tempo, a concentração do diodo nessa reação química, tá certo?
né? E a gente vê aqui que a concentração foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Pronto, aí ele diz aqui para a gente o seguinte, ó, supondo que essa concentração aqui de diodo possa ser modelada pela equação, e aí olha a equação que ele dá. É uma equação o quê? Exponencial decrescente, né? Aqui, ó, pelo menos, aqui, menos alfa t, né? Uma exponencial decrescente. Então, ele já está dizendo para a gente, né, que, em teoria, em tese, essa concentração aqui deve diminuir exponencialmente, tá certo? E aí, o que ele quer? Ele quer que a gente use, agora, modele o problema, né, para que a gente possa encontrar esses parâmetros K e alfa, que aparecem aqui na equação, que melhor se ajustem, né, a esses dados aqui que foram fornecidos. Da mesma forma lá que a gente falou da reta, se a gente plotar esses pontos aqui, a gente vai ver que não tem uma curva exponencial que passe exatamente por todos eles, tá certo? E o que a gente vai querer é achar uma função exponencial, né, desse tipo aqui, ó, que melhor se ajuste a esses pontos, tá certo? E a gente quer fazer isso usando o método dos mínimos quadrados com o enfoque que a gente viu. Qual é o problema que vai aparecer, pessoal? É que o método dos mínimos quadrados se aplica para sistemas lineares impossíveis, né? Você tem lá um sistema linear impossível, aí você vai achar uma solução aproximada pelo método dos mínimos quadrados. Com a abordagem que a gente está fazendo, o sistema tem que ser linear. Acontece que a equação que foi dada aqui, né, do modelo, ela não é linear, é exponencial, tá certo? E aí esse aqui é o problema aqui, que vai dar um pouco mais de trabalho para a gente, né? Então, deixa eu mostrar lá para não ficar muito longa a nossa aula. Deixa eu passar aqui, então, para o exercício 2. Está aqui o exercício 2. Então, olha, o início é aquele mesmo. Tem lá a tabela que foi dada, tem a equação do modelo, né, que o problema quer que a gente ajuste uma curva exponencial a esses dados, tá certo? E aí, se a gente pegar cada par ordenado desse e substituir aqui, ó, na equação, a gente vai obter um sistema de equações, mas as equações são exponenciais, né? Tem uma variável aqui no expoente, né? Que é esse alfa, que a gente vai ter que descobrir quem é. Então, você tem a substituição pura e simples, né, desses pares ordenados na equação aqui exponencial, vai te dar um sistema linear, vai te dar um sistema, né? Mas as equações não são equações lineares, são equações exponenciais. E aí você, com equações exponenciais, não pode usar o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados é para ser aplicado em sistemas lineares. Então, o que a gente precisa? Precisa linearizar as equações. Temos que transformar essas equações exponenciais que vão aparecer no nosso sistema em equações lineares. E, para isso, entra o velho e bom de guerra, o logaritmo, que transforma multiplicações em somas, transforma potências em multiplicações, tá certo? E aí é isso que a gente faz nesse tipo de problema. Você pega aqui a sua equação aqui do modelo e, olha, fiz isso aqui nessa linha. Apliquei logaritmo, estou aplicando logaritmo natural, tá certo? Porque a exponencial aqui é de base E. Então, a gente vai usar logaritmo também de base E. Então, fica log da concentração aqui do lado esquerdo. Do lado direito, vai ser o logaritmo desse produto aqui, ó. Aí, logaritmo de um produto, já transformei na soma dos logaritmos, tá certo? Dos dois fatores. E aqui é o logaritmo de uma potência. E aí, também usando a propriedadezinha lá de logaritmo, né? O expoente aqui desce aqui, fica menos alfa t, e logaritmo de E
na base E é 1. Portanto, isso aqui fica só menos alfa-T. Ó, com isso, quem são as incógnitas aqui agora, pessoal? Ó, as incógnitas, deixa eu pegar a canetinha vermelha, as incógnitas são o log de K, porque esse K é um parâmetro aqui da nossa equação que a gente quer descobrir quem é. E a outra incógnita que a gente precisa descobrir é esse parâmetro alfa, que aparece aqui. Ó. Então, ó, essas são as incógnitas agora. Ó. E aí, se essas são as incógnitas, as equações obtidas agora, substituindo esses valores da tabela, vão nos dar equações aqui, olha, lineares, tá certo? Né? Você vai pegar lá o t igual a 0, vai substituir o t por 0 aqui, vai ficar log de k menos alfa vezes 0, isso vai ter que ser igual ao log dessa concentração aqui, que é 20. Ó, log de 20. Isso te dá a primeira equação. Substituindo sucessivamente aqui os outros pontos que foram dados, você vai obtendo essas outras equações que estão escritas aqui. Ó. E aí, de novo, né? Isso, agora você tem aqui um sistema linear. Estou escrevendo ele aqui embaixo no formato matricial, tá certo? Ó. Lembrando que as variáveis aqui são log de K é uma variável e alfa é a outra. Os coeficientes da variável log de K são todos iguais a 1. Tá certo? Ó, então aparece aqui essa primeira coluna toda de 1s. E os coeficientes da variável alfa são menos 0, menos 1,2, menos 3, menos 6, menos 9, assim por diante. Tá certo? Que eu coloquei aqui. Ó. Então, isso é a matriz A do nosso sistema linear. E as variáveis do sistema são log de K e alfa. Essas que são as novas variáveis. Tá certo? Vão formar o nosso vetor X. Do lado direito, esses logaritmos aqui desses números todos são os termos independentes das equações, que formam o nosso vetor B. Esse sistema linear aqui é impossível, como os outros anteriores, tá certo? E aí, o que a gente vai ter que fazer, então? Vamos achar, já que ele é impossível, vamos achar uma solução aproximada usando o método dos mínimos quadrados, e para isso tem que resolver a equação normal, tá? Só que a gente tem que montar agora aqui, né? Temos que ir lá no Scilab agora, ó, montar a matriz A, montar o vetor B. O que eu vou fazer, eu já até coloquei aqui, olha, vou criar também um vetor, né, uma matriz coluna com aqueles tempos, tá certo? 0, 1,2, etc. Vou criar um vetor com essas concentrações aqui, 20, 12, 10, etc. E depois a gente vai ter que calcular o logaritmo dessas concentrações. E a gente vai ver que o Scilab faz isso num comandinho só. Ó. Depois que você tiver as concentrações armazenadas aqui nessa matriz, nesse vetor I2, se você mandar o Scilab calcular log e aí botar o nome da matriz aqui, ele entende que é para calcular o logaritmo natural de cada elemento da matriz, exatamente como a gente quer nesse caso, tá certo? E a matriz A vai ter aquela primeira coluna lá toda de uns, e a segunda coluna, eu quando criei aqui o vetor T, para não ter que ficar botando menos, 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 menos em tudo, eu criei o vetor T sem o sinalzinho de menos. Depois eu boto menos T aqui, ó, na hora de criar a matriz A, e aí ele, pronto, ele vai trocar os sinais todos de acordo com o que a gente quer. Pronto, vamos executar isso aqui para terminar. Vamos voltar, então, ali no Scilab. Então, seguindo aqui a sequência, cadê? Eu já botei aqui a sequência, deixa eu pegar minha cola aqui, para não perder muito tempo aí no... Então, vamos criar uma matriz T
tá certo? Que tem aqueles valores, ó, 0, ponto e vírgula, 1.2, ponto e vírgula, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 24. Né? É isso. Pronto, está aí o vetor T, aquela coluna T. Agora vamos criar, vou chamar de I maiúsculo 2. Vou dar o nome da variável I2, para criar aquela coluna com as concentrações. As concentrações são 20, 12, 10, 5.4, 2.8, 1.4, 0.75, 0.4 e 0.1. Certo? Pronto, está aí, ó, o I. Então, agora vamos criar a matriz A, que é aquela matriz dos coeficientes que tem a primeira coluna toda de uns. Então, ones são 9 uns em forma de coluna. Então, você diz, ó, é uma matriz 9 por 1, tá certo? Quer dizer, uma coluna só, toda de uns. Agora, aqui tem que ter cuidado, né? Porque se você não der espaço, botar direto menos T, ele vai achar que é para subtrair esses valores um do outro. E não é, né? Isso aqui é uma coluna, então dá um espaço aqui agora, e agora você vai dizer qual é a outra coluna. A outra coluna é menos esse vetor T aqui de cima, né? A nossa segunda coluna aqui é menos, bom, menos 0, óbvio que é 0, mas é menos 1,2, menos 3, menos 3, e assim por diante. E ele vai fazer isso para a gente direto agora, olha lá, pronto. Está aí a matriz A. E a matriz B, aquela coluna dos termos independentes, quem é? São os logaritmos naturais daquelas concentrações que nós armazenamos aqui, ó, nessa variável, tá certo? A gente tem aqui, ó, a matriz I2, que tem as concentrações aqui. Quando você manda o Scilab calcular log e dá o nome de uma matriz para ele, ele interpreta que é para calcular o logaritmo de cada elemento dessa matriz. E aí é claro que os elementos têm que ser positivos, né? Senão ele vai reclamar. Né? Aí vamos lá, ó, Enter. Aí, ó, pronto, ó, já calculou os logaritmos todos aqui. Por que deu negativo aqui? Ó? Por que esses logaritmos deram negativo? Os três últimos. Porque se você olhar os três últimos valores aqui, olha, eles são menores do que 1, né? São números entre 0 e 1, que, portanto, têm logaritmos negativos, tá certo? Então, aqui os valores negativos. Pronto, e agora, para acabar, quer dizer, para acabar, o que você tem que fazer agora? Calcular o x barra, que é a solução das equações normais. Como é que são as equações normais? Agora é igual ao que a gente fez no exercício anterior. Né? Aqui é o A transposto vezes A. Pronto, a barra invertida, para ele entender que isso é um sistema linear que ele tem que resolver. Né? E aqui é o A transposto vezes B. Tá certo? Dando um Enter aqui. Ó, ele deu aí o x barra 29247,906 e o alfa como 21, 53, 51, tá? Bom, agora vamos voltar. Pronto, ele já resolveu aqui o sistema das equações normais, tá certo? Vamos voltar lá para as anotações para a gente fechar o exercício e a aula, né? Então, pronto, olha, executamos esses comandos aqui lá no Scilab, ele criou a matriz A, criou o vetor B, agora a gente, né, resolvendo a equação normal, aí lembrando que o nosso x barra, né,
o vetor das incógnitas, as incógnitas são log de K e alfa, tá certo? E esses valores, deixa eu copiar esses valores para cá, só para... Esses valores foram, vou botar aqui, é o 2,924,7,906. Pessoal, normalmente a gente não usa esse monte, né, de casas decimais, né? É claro que, como esses valores já estão armazenados lá no Scilab, na hora de fazer a conta, a gente vai mandar ele fazer a conta com esses valores aqui mesmo, porque a gente não vai redigitar isso, tá? Mas se fosse fazer na mão, né, a gente normalmente aproximaria isso, sei lá, no máximo, diria, aqui para 2 casas decimais, tá certo? Botar aqui 2,92, 0, aí aqui acrescentaria aqui 0,22, não sei, alguma coisa do gênero, tá? Mas como a gente vai mandar... Agora, repara aqui o que eu quero fazer para terminar, pessoal. Olha, a gente quer calcular, o problema pede, né, o enunciado pede, para depois de você achar o modelo, calcular a concentração para t igual a 20 segundos e para t igual a 30 segundos, tá certo? E aí, exatamente como a gente fez no anterior, se a gente fizer o produto 1, no caso lá, menos t, vezes o x barra, isso vai nos dar... Eu preciso subir aqui para todo mundo ver. Ó, isso vai nos dar aqui o log do I2, né? Aqui, ó, se você olhar aqui esse log, o log de I2, que é essa expressão aqui, essa expressão que está ali é equivalente, né? É igual a essa multiplicação de matrizes, ó, 1 menos t vezes log de K alfa. Se você fizer esse produto aqui, né, essa matriz linha vezes essa matriz coluna, vai fazer 1 vezes log de K, vai dar log de K, e vai fazer menos t vezes alfa, que vai dar menos alfa t. Então, essa multiplicação me dá o log de I2. Mas eu não quero dar resposta log de I2. Eu quero responder concentração de I2. Eu quero responder I2. Tá certo? Então, eu primeiro... Lá a ideia qual é? É calcular o log de I2 fazendo esse produto aqui. Lembrando que essa matriz coluna é o x barra, que já está calculado e armazenado lá. E esse tempo a gente vai substituir por t igual a 20, porque foi pedido para calcular a concentração com tempo de 20 segundos e depois com tempo de 30. Tá certo? Então, aqui, deixa eu voltar aqui embaixo agora, só para ver o término aqui. Ó. Então, essa multiplicação 1 menos t vezes x barra vai me dar o log de I2. Mas eu não quero log de I2, eu quero I2. Como é que eu calculo I2? Fazendo a exponencial desse log, né? Que a exponencial do log de I2 é o I2. E aí você pode fazer tudo de uma vez, né? Pode fazer assim, então, o I2 vai ser igual a quanto? Vai ser a exponencial desse produto, onde esse produto é o log de I2. Então, isso aqui fica exponencial do log de I2, que vai dar o resultado I2. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora para terminar. Olha aqui, ó. Como é que, quando T é 20, qual vai ser a concentração do diiodo? Vai ser exponencial de 1 menos 20 aqui, né? Que o T é 20, vezes o x barra. Pronto, o resultado dessa conta que o Scilab vai calcular para a gente é essa concentração. E substituindo o T por 30, né, botando 30 aqui, a mesma conta lá, ele vai
ele vai dar o resultado, tá certo? Vamos lá fazer isso. E pronto. Cadê? Scilab está aqui. Então, o primeiro valor, né, para t igual a 20, né, ele vai fazer ESP, vamos mandar ele calcular, ESP exponencial, aí agora você vai botar aqui 1 com menos 20, essa linha, vezes o x barra, que está armazenado aqui em cima, ó. Tá certo? Vezes x barra. X barra. Fecha parênteses, né? Tem que fechar o parênteses para ficar tudo bonitinho ali. Pronto, ó. Isso é a concentração. Essa concentração aí nós vamos aproximar para 2 casas, porque as concentrações que o problema deu foram, a maioria, com 1 casa, mas tem uma concentração que ele deu com 2 casas lá. Então, nós vamos aproximar isso para 2 casas, 0,25, isso para t igual a 20. Para t igual a 30, para não ter que digitar tudo de novo, vou botar a setinha para cima e vou alterar ali, olha lá, vou alterar o 20 para 30, tá certo? Aí agora dou um Enter, pronto, ele faz essa nova conta e está aí o resultado, 0,029. Aproximando para 2 casas decimais, vamos aproximar para 0,03. Né? Então, pronto, 0,25 e 0,03. 0,25 aqui. 0,25 e aqui 0,03. A unidade é aquela milimol por litro, né? Milimol por litro. Eu só sei porque veio escrito lá no enunciado. Não fica achando que eu sou um conhecedor de química, que não sou, não. Beleza, pessoal? Bom, ok, acho que era isso que eu gostaria aí de fazer com vocês. Espero que tenham acompanhado, gostado. É óbvio que cada um deve avaliar, né, a conveniência, né, e a possibilidade de fazer um trabalho desse com os próprios alunos, né? Vocês, professores, cada um é que sabe, né, o ambiente, enfim, tudo mais que cerca as vossas aulas, e sabem onde é possível, né? Mas para um enriquecimento aí pessoal, né, eu acho que vale a pena a gente começar a investir, todos vocês investirem em tecnologia, essas coisas, tá certo? Porque eu acho que os alunos gostam, né? Você mandar ele calcular um produto de matrizes na mão, ele fica chateado porque tem que ficar fazendo um monte de continha. Eventualmente, apresentar uma ferramenta dessa que faz as contas para ele, né? O problema é ele saber, né, dar problemas, né, a gente criar problemas, onde eles têm que bolar quais são as operações com matrizes que devem ser executadas para dar a resposta que a gente quer, né? Isso aqui é o aprendizado, tá certo? É isso que, na prática, a pessoa faz, né? Ninguém fica fazendo cálculo de matrizes na mão profissionalmente, exceto nós, professores, em sala de aula. Bom, é isso. Já foi aí demais. Um abração aí. Cuidem-se todos. Estamos quase já chegando ao fim, espero, né, dessa pandemia. Um abração aí para todos.